Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar com a nossa aula sobre Atos. Hoje a gente vai começar a trabalhar o segundo marco que eu gosto de fazer acerca da evangelização em Atos, que é o marco de quando a igreja começa a ir a Samaria. A gente sempre tem que ter como norte o texto de Atos 1:8, né? Quando Jesus Cristo instrui os discípulos que eles, após serem revestidos de poder do Espírito Santo, eles deveriam anunciar o Evangelho em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E agora nós vamos trabalhar com a ideia de o que aconteceu em Samaria. Mas acima de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, eu quero trabalhar com vocês alguns aspectos importantes acerca da história de Samaria. O que acontece? Se você não está muito familiarizado com a ideia do território, de como se deu a organização territorial e também as formas de governo do Estado de Israel no período do Antigo Testamento, eu acho importante que você depois tente entender um pouco isso para a gente entender onde é que Samaria se encontra nessas duas situações. Eu vou dar uma pincelada rápida, porque é um assunto um pouco vasto, a gente precisaria de umas 3 aulas só para explicar isso, e esse é um tempo que eu particularmente não tenho agora, a gente não tem agora, e também não é tão relevante. A gente só precisa tentar extrair o máximo de informações possíveis para que a gente possa receber do texto, né, receber um conteúdo doutrinário e teológico do texto que faça com que a gente entenda qual é o propósito de Deus com Samaria. Então, o que acontece? Quando a gente lê o Antigo Testamento, até o período dos juízes, o território de Israel ele funciona por um movimento que os teólogos chamam de patriarcado, né? Então, nós temos os patriarcas de cada uma das tribos. Eu falei para vocês, quando nós estávamos estudando sobre como a igreja, né, como esse novo reino de Deus, ele precisa ser um reino de ajuda mútua, de ajuda aos pobres, baseado na ideia do que Deus pensa acerca de organização social. Então, eu expliquei para vocês que o Estado de Israel, quando o povo entra em Canaã, Deus faz uma coisa diferente daquilo que acontecia no Egito, e ao invés de concentrar todas as riquezas, todos os bens, todas as terras na pessoa de um líder específico e de seus sacerdotes, o que Deus faz? Deus faz diferente. Ele distribui isso entre as 12 tribos, ele distribui isso entre as 12 famílias dos filhos de Jacó, deixando somente os levitas de fora, os descendentes de Levi de fora, deixando os sacerdotes, mais precisamente, de fora, né? Aqueles que são separados para o sacerdócio, aqueles que vão exercer função de sacerdócio, eles não recebem posses, eles não recebem terras, eles vão ser sustentados por dízimos e ofertas. Eles entram dentro do rol, né, da rede de proteção que Deus faz para pessoas que, por causa dessa distribuição, poderiam passar dificuldade. Então, órfãos, viúvas, os estrangeiros que passavam por ali, né, se habitassem por ali, eles seriam ajudados com os dízimos e as ofertas, e dentro desse rol também estão ali os sacerdotes. E aí o que acontece? O Estado de Israel funcionava dessa forma, eram como clãs, né? Eram os clãs, por isso, quando a gente fala dos anciãos, muito provavelmente isso diz respeito ali ao fato de homens experientes ali dentro do patriarcado, tinham condições de falar, e tudo que era decidido por colegiados, né? Quando eles passaram a ser uma monarquia, ou seja, quando Israel decidiu que o jeito como Deus os separou, o jeito como Deus organizou a vida social deles não era boa o suficiente, eles começaram a olhar para os reinos
vizinhos, né, para os povos vizinhos, e quiseram ser como eles. Então Deus institui a monarquia e nós temos um primeiro rei uno dentro de Israel, que é Saul. Se você conhece a história, quando acontece a crise na primeira monarquia e Saul tira a própria vida, Isbosete, seu filho, ele assume o reinado de Israel. Mas é engraçado porque ele assume o reinado de um lado e Davi assume do outro. Nós temos a ideia de que os clãs se dividiram, né? E Davi, num primeiro momento, apesar de ter sido ungido como rei de Israel, né, ele se torna rei apenas ali de uma porção, de um grupo dos clãs, enquanto Isbosete se torna o rei do outro. E aí o que acontece? Isbosete é assassinado por traição, né? Davi vinga sua morte, e aí Davi vai trazer e vai propor essa união de governo novamente. E, entre outras coisas, Davi é quem inaugura a cidade de Jerusalém, né? E faz com que Jerusalém se torne ali uma espécie de capital do reino de Israel, agora unificado. No decorrer da história dos reis, né, de Israel, acontece que nós temos um rei chamado Roboão e um reino chamado Jeroboão. E o que acontece? Quando esses reis se estabelecem, eles dividem de novo Israel. E aí acontecem alguns aspectos importantes nessa divisão, que são muito importantes para a gente entender por que é que os judeus não gostavam dos samaritanos. Quando você vai ler o texto, você vai ver que esse rei que se aparta ali de Judá, nós temos então dois reinos, o reino que eles chamavam de reino de todo Israel, e nós temos o reino de Judá. O reino de Judá fica com a cidade de Davi, fica com Jerusalém, e esse outro reino fica com uma porção de tribos e concentra sua capital na cidade de Samaria. O rei, naquele período, quando você falava de um monarca, de um líder, a ideia básica é que esses líderes eles eram extremamente dependentes da sua capacidade de carisma. Eles tinham que ser carismáticos. E carismático aqui não é necessariamente a ideia que você pode ter de uma pessoa simpática, né? Na verdade, ele precisa ser uma pessoa que consegue fazer com que o povo goste dele, com que as pessoas gostem dele. Isso não tem necessariamente a ver com simpatia, entendeu? Isso tem a ver com uma espécie de habilidade política, né? Tem a ver com uma ideia. Se você está familiarizado com Maquiavel, né? Se você está familiarizado com as ideias de Maquiavel, Maquiavel também chama muito a atenção para isso quando ele vai fazer aconselhamento de monarca. Ele fala que tem gente que na política consegue ter jogo político, e se você entende o jogo político, se você sabe se comportar politicamente, você consegue se manter no poder, você consegue trabalhar bem o poder. Caso contrário, você não consegue fazer. Ele diz que aqueles que não têm carisma e se dão bem, eles são acompanhados de uma espécie de sorte, né? Mas há aqueles que têm carisma, e com carisma você consegue se estabelecer e organizar-se quando você é líder de algum povo. Então, nessa ideia básica, o povo de Israel, o povo das tribos, agora dividido em dois reinos, precisavam desse rei carismático. E aí o que Jeroboão faz? Ele pensa o seguinte: em primeiro lugar, ele estabelece 2 lugares de culto. O culto é uma coisa importante para o povo de Israel, né? Então ele estabelece
dois lugares de culto, em 2 cidades ele levanta 2 bezerros de ouro. Ele muda alguns aspectos da lei mosaica para permitir que o sacerdócio não seja apenas levítico, ou seja, ele faz uso político da religião para poder estabelecer seu reinado, e Israel começa a caminhar dessa forma. Com o tempo, esse reino, cada vez mais sincrético, ele vai se deteriorando no ponto de vista do relacionamento com Deus. A gente nunca pode olhar para Israel, a gente nunca pode olhar para o reino de Israel, principalmente na palavra de Deus, sem esquecer que eles são parte fundamental de uma manifestação do propósito de Deus. Eles são a descendência de Abraão, eles são aqueles que Abraão recebeu como promessa, né? E Deus é um agente extremamente importante no reino de Israel, em todas aquelas pessoas do reino de Israel. Conforme o sincretismo começa a acontecer, conforme esse sincretismo começa a se estabelecer, e ele vai se acentuando cada vez mais, Samaria começa a flertar com outros povos, e aí eles assumem, principalmente na época das invasões dos cananeus, eles começam a flertar com a cultura cananeia, a cultura babilônica, e eles vão cada vez mais se tornando um povo miscigenado. E isso não é visto com bons olhos pelos seus irmãos do reino de Judá. A partir de então, Samaria começa a ficar extremamente difamada. Só para ter uma ideia, na época de Jesus, era comum que o povo de Judá, os judeus, orassem a Deus e nas suas petições agradecessem, rendessem graças por não terem nascido um animal, por não terem nascido mulher e por não terem nascido samaritano. Nessa declaração de oração, muito parecida ali, né, em certos termos com aquela feita pelo fariseu no templo, lá na parábola de Jesus Cristo, ela manifestava o tipo de repúdio social que havia contra mulheres, né, e havia também contra o reino da Samaria, porque eles eram vistos como um povo que se prostituiu, que abandonou a aliança que Deus havia estabelecido. Eles começaram a quebrar os paradigmas da lei. O livro de Oséias tem uma história muito interessante. Por quê? Porque o livro de Oséias, o profeta ali está trabalhando a ideia de traição. Existe um simbolismo acerca da infidelidade do povo de Deus com relação a ele. Deus se revela como um marido zeloso, né, que tem uma esposa adúltera. E lá no texto de Oséias, quem é essa mulher adúltera, essa esposa adúltera? É Samaria. É o reino que estava completamente miscigenado. O Senhor a acusa de que os seus filhos, ou seja, as suas descendências, as culturas que foram geradas depois de todos esses atos de sincretismo, é uma cultura de prostituição. São filhos da prostituição, como Deus estabeleceu, como é escrito pelo profeta Oséias. Só que existe uma promessa em Oséias, além de toda a acusação, além de toda a demonstração de pecado, existe em Oséias também uma promessa de restauração dessa mulher. Se você conhece a história do profeta Oséias, você sabe que Deus o escolheu. Deus o escolheu para ser Na verdade, Deus queria que ele sentisse na pele, né, o que ele sentiu quando quando via o reino de Samaria viver da forma que vivia. Então, o que Deus convoca Oséias para fazer? Para tomar uma mulher adúltera e se casar com ela, para que ele sentisse isso na pele.
E é interessante porque a linguagem profética, a linguagem utilizada no texto, Deus, por exemplo, acusa o povo de Samaria de ter trocado a adoração a Deus pela adoração aos Baalins, né? Que tem ali uma palavra derivada do termo Baal. E Baal e Baalim significa outro marido, né? Ou seja, um marido de uma relação adúltera. E Oséias significa Salvador. E isso nos remete a um ponto muito importante. Existe uma promessa de remissão para Samaria em Oséias. Deus diz que ele irá converter o adultério, irá remir essa esposa adúltera, irá converter os filhos da prostituição, condenados, filhos que estavam condenados porque eram fruto de adultério. Deus iria reverter isso em uma posição de bênção para eles. Essas promessas estão em Oséias. De fato, por isso, Oséias significa Salvador. Eu gosto muito do encontro de Jesus com a mulher samaritana, descrito em João 4. Por quê? Porque ele é uma manifestação da promessa de Deus acerca de Samaria, da Samaria caída. Enquanto Samaria provoca ódio, né? Enquanto Samaria provoca todo tipo de repúdio, diante de Deus existe um propósito de salvação. E é interessante porque lá em Oséias nós temos Samaria sendo simbolizada como uma mulher adúltera. A ideia de uma mulher adúltera aqui fala de uma mulher que teve vários maridos, né? Fora do propósito estabelecido na lei, ou que se casou com um e aí depois não ficou com ele, ficou com outros. Essa é a ideia básica do termo mulher adúltera aqui, no sentido do que a palavra de Deus está informando em Oséias. Não por isso que existe a ideia lá de que Deus acusa Samaria de ter trocado seus estatutos para viver pela adoração dos Baalins, ou seja, do outro marido, de um outro Deus, de uma cultura que não sai da cultura do coração de Deus. A idolatria, ela está ligada não simplesmente à ideia de você adorar uma entidade que não é Deus, mas da ideia de você construir qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de vida e apostar tudo que você tem numa cultura que não é a cultura de Deus. Jesus Cristo chega perto do poço, na entrada de Samaria, e ele encontra uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana está indo ao poço pegar água. Jesus Cristo chega perto dela e pede água. Ela olha para Jesus e faz a seguinte advertência: como você está conversando comigo se eu sou mulher samaritana? Olha as declarações que ela faz, né? Ou seja, ela já estava meio que conformada à situação. Se os judeus agradeciam por não terem nascido mulher, nem terem nascido samaritana, ela já estava meio que conformada com essa sina, e ela chega para Jesus e pergunta: como é que você conversa comigo, uma mulher samaritana? Jesus Cristo começa a estabelecer uma conversa com ela, e eu acho muito interessante que em determinado ponto Jesus Cristo pergunta para ela onde está o marido dela. Essa é uma conversa muito profunda. Jesus Cristo tem uma conversa extremamente profunda com essa mulher, em um nível absurdo assim, de profundidade messiânica, de profundidade salvífica, porque quando ele pede água, ele está querendo saber o que tem dentro dela, ele está querendo estabelecer uma conversa com ela. Ele chega a prometer para ela: se você me pedisse água também, se você pedisse o que está em mim, eu te daria e você nunca mais teria sede, porque de você fluiria rios de água viva. Uma conversa profunda. E aí, em determinado momento, Jesus Cristo pergunta para ela: onde está o seu marido? Quando Jesus Cristo faz essa pergunta, ele está remetendo àquela ideia da promessa lá em Oséias. Se Oséias significa Salvador, Jesus é esse Salvador que
tem poder para remir todo Israel, inclusive Samaria. E aí quando ele pergunta onde é que está o seu marido para aquela mulher, e ela fala, eu não tenho marido, Jesus fala, disse bem, você já esteve com 5 homens diferentes, nenhum deles é seu marido. Ele está trazendo ali uma linguagem profética para a ideia de que ele era o Salvador, inclusive para Samaria. Ele era Oséias para Samaria. Ele era Oséias para aquela mulher adúltera, que tinha capacidade de resgatar ela daquela posição. É muito interessante porque depois que Jesus Cristo termina essa conversa com essa mulher, a Bíblia diz que ela joga o cântaro de água de lado, ela decide que ela não é mais apenas uma carregadora de carga, e ela volta para o povo dela, e quando ela volta para o povo dela, ela anuncia Jesus Cristo e arrasta uma multidão de pessoas a esse Cristo. Ela é, de certo modo, uma das primeiras a receber do reino de Deus. Por que eu digo uma das primeiras em Samaria, né, a receber o reino de Deus? Porque eu acho interessante que Lucas, ele vai sempre estabelecer essa ideia do jubileu, nessa ideia. A ideia do jubileu é que haja compaixão, é que haja graça, que haja salvação. Eu devolvo aquilo que se perdeu ao outro, que já estava numa situação complicada, eu perdoo as dívidas. Essa é uma ideia simbólica de salvação, né? Salvação é importantíssima nos termos da palavra de Deus. A salvação, ela é o fluxo de todas as coisas desde a queda, né? E ela foi estabelecida antes de todas as coisas, porque o apóstolo Paulo diz que a igreja foi estabelecida antes dos tempos, ou seja, quando ainda não existia nada, apenas aquele que é, né, que é o Senhor. Então, assim, a salvação, ela é um fluxo importante, e o jubileu é uma representação dessa manifestação de salvação. Tanto é que em Deuteronômio está escrito que se o povo olha para Deus e fala, por que eu tenho que participar do jubileu? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que libertar os meus escravos? Eles me devem. Por que eu tenho que devolver as terras para ele? A ideia básica que Deus responde para eles, Deus lança luz no que aconteceu no Egito. Deus fala, porque eu fiz a mesma coisa por vocês no Egito, porque eu libertei vocês no Egito. Aqui a ideia básica já no Novo Testamento é que nós tenhamos uma vida de graça, uma vida de perdão, uma vida de restauração de relacionamentos, sabe? Uma vida de remissão. Por quê? Porque nós também fomos remidos. E Samaria faz parte desse projeto. É muito interessante porque, por exemplo, Lucas, dentro dos sinópticos, é o único que, quando conta a história dos 10 leprosos, né? Você conhece a história dos 10 leprosos, Jesus Cristo se encontra com 10 homens leprosos e Jesus Cristo cura ambos. E eles vão embora. De repente, um só volta para agradecer. No sinóptico de Lucas, Lucas é o único que descreve que esse que voltou para agradecer era samaritano. Um dos primeiros leprosos a serem curados por Jesus Cristo no texto de Lucas também é samaritano. A ideia do ano aceitável do Senhor, que é um texto importante lá no texto no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, ele é o tom da revelação de Lucas acerca de Cristo e acerca do reino desse Cristo. E o reino desse Cristo estabelece que ele vem para remir todas as coisas. No povo de Israel, na descendência de Abraão, ele vai chamar, né? Por isso que Jesus Cristo fala, vocês vão a Jerusalém, cidade extremamente importante, vocês vão a toda a Judéia e vocês também vão a Samaria, e aí depois diz que vão até os confins da terra, porque Lucas, por exemplo, na genealogia de Lucas, também é um outro aspecto importante. Tem duas coisas que eu gosto de chamar a atenção. A primeira delas é que, diferente da genealogia que nós encontramos em todos os outros textos, e especificamente no Evangelho de Mateus, ele sempre começa em Abraão, as genealogias. Lucas começa em Jesus, ele começa de trás para frente, né? Ele começa primeiro
dos descendentes para depois chegar no ascendente primário. E aí ele vai falando, né? Eu gosto sempre de marcar, na minha Bíblia inclusive é marcado assim. Então ele pega de Jesus, aí eu vou contando aquele monte de nome que tem lá, aí daqui a pouco chega em Davi. Quando chega em Davi eu faço um marco. Então Jesus é a raiz de Davi, né? Aí depois de Davi eu vou seguindo naqueles números, daqui a pouco eu paro em Abraão. Então Jesus é o descendente de Abraão que veio para resgatar e remir toda a linhagem de Abraão. Amém? Veio para remir toda a linhagem de Abraão. Só que aí o texto não para em Abraão, o texto continua. E aí eu vou seguindo e daqui a pouco eu sublinho Adão. Porque Jesus Cristo veio para resgatar e para remir, para ser Senhor de toda a descendência de Adão. Todos aqueles que estavam debaixo da primeira queda, a saber, todos nós. E aí ele termina dizendo que Adão veio de Deus. Por que é que Jesus Cristo vem para remir todas as coisas, todos os homens, a descendência de Adão? Porque na nossa descendência nós viemos do próprio Deus. Se a ideia era remir Israel, como pergunta, né, o apóstolo Pedro, lá em Atos 1, a partir do versículo 6, Samaria faz parte desse propósito. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver o que aconteceu em Samaria. Na aula passada, na última aula que nós tivemos, nós vimos o relato acerca do primeiro homem mártir da igreja, Estevão, né? E nós vimos ali que um personagem importante começa a ser anunciado. O texto fala que ali, segurando a capa de um dos que apedrejavam, de um dos sacerdotes, estava um homem chamado Saulo, né? E esse Saulo, depois que Estevão é morto, ele pega ali as vestes ensanguentadas de Estevão. Ele era um fariseu, que a gente costuma dizer um fariseu vibrador, né? Um fariseu que ele realmente acreditava que aquela seita que se dizia seita do Cristo, né? Seita desse Jesus de Nazaré, era uma seita herética, e ele tinha uma tolerância. Aliás, ele não tinha nenhuma tolerância. Então, o texto de Atos capítulo 8, que é o texto que nós vamos estudar a partir de hoje, ele começa dizendo que Saulo, olha só, o versículo 1, e Saulo aprovou a sua morte, a morte de Estevão, né? No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Então a igreja estava concentrada em Jerusalém, a igreja recebeu o poder do Espírito Santo, a igreja começou a se desenvolver em Jerusalém, e aí acontece uma coisa. O que eu acho legal aqui é que o texto não revela, por exemplo, que eles começaram a fazer missões na Judéia e Samaria. Apesar de que a ordem de Jesus Cristo é que eles fossem a Jerusalém, ser revestidos de poder, e aí depois trabalhassem em Jerusalém, aí fossem a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Mas nesse primeiro momento, o que vai fazer com que as igrejas migrem para a Judéia e Samaria? Uma perseguição. A gente vai vendo nos textos antigos que os textos anteriores, na verdade, ao texto de Atos 8, que volta e meia tinha um apóstolo tendo que prestar explicações às autoridades da religião judaica. Quando Pedro cura aquele coxo, é um desses momentos. A gente vai ver um texto que depois eu vou recuperar, lá de Atos capítulo 5, tem um texto interessante que eu só vou recuperar ele lá na frente quando a gente for trabalhar melhor a ideia de Saulo aqui. Mas existe ali dentro daquele contexto uma outra prisão, mas eles não eram mortos, ainda não tinha acontecido deles serem mortos. O primeiro a ser morto é Estevão. E no momento em que Estevão é apedrejado, aquilo inspira
inspira o apóstolo Paulo, que ainda era, né, um fariseu, né, ainda era um homem da linhagem farisaica, ele era um homem extremamente zeloso, a gente ainda vai estudar isso melhor. E aí o que ele faz? Ele gostou da morte de Estevão, ele amou que Estevão foi apedrejado pela sua heresia. Se o texto do capítulo 7 fala que enquanto Estevão está pregando a palavra de Deus diante do sinédrio, aqueles homens começavam a gritar, tapar os ouvidos e ranger os dentes de raiva, provavelmente Saulo estava nesse meio, provavelmente Saulo fazia parte desse povo que estava completamente irritado, estava extremamente violento com Estevão. E após Estevão ser apedrejado e morto, ele, gostando dessa ideia, começou a trabalhar com uma perseguição. Se levanta uma perseguição contra a igreja que estava se estabelecendo em Jerusalém. E o engraçado é que a leitura dos teólogos da tradição cristã sobre isso é que essa perseguição foi um tiro no pé para aqueles que queriam acabar com a igreja cristã. Porque o que eles fizeram com tudo isso? Eles simplesmente dispersaram, eles espalharam aquele povo, né, que havia perseverado na doutrina dos apóstolos, que estavam frutificando espiritualmente, criando cristãos, pregadores da palavra de Deus. Ele simplesmente foi dispersar esse povo. Então, essa perseguição, na verdade, serviu para cumprir um propósito de Deus. E aí, isso, obviamente, tem que nos remeter ao texto de João 16, né? Quando Cristo fala que eles serão perseguidos, né? Que eles serão expulsos das sinagogas, e quando matarem qualquer um deles estarão fazendo um favor a Deus, né? Tudo isso acontece dentro de um propósito. E aí eu costumo dizer, a igreja não corre perigo quando perseguida. Preste atenção nisso. A perseguição, ela foi predita por Deus, e ela foi predita por Cristo, em Cristo Jesus, ela foi profetizada em Cristo Jesus com a ideia de cumprir um propósito bom. Porque a perseguição é o resultado de você viver e pregar uma mensagem que tenha uma cruz. Porque a mensagem da cruz, ela implica em dizer que nós estamos todos em pecado e precisamos nos arrepender e nos prostrar diante de Deus. E o homem não é muito bom para essas coisas por causa do pecado que habita nele. Então, alguns serão convencidos pelo Espírito Santo. Alguns vão dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz, mas outros não vão fazer. E geralmente os que não vão fazer não conseguem simplesmente seguir a sua vida. Eles se sentem profundamente ofendidos com isso e passam a perseguir a igreja. Então é uma coisa importante, é uma causa, infelizmente, da nossa pregação também, da pregação do Evangelho, levantar-se os perseguidores, mas a perseguição nunca abalou a igreja. Ela sempre contribuiu com a igreja, ela sempre fortaleceu a igreja, ela sempre estabeleceu a igreja num plano de fidelidade. Aí eu me lembro da história de um reverendo presbiteriano, já avançado em idade, é uma história real. Ele, depois de terminar uma pregação, o irmão chega perto dele e pergunta: reverendo, o senhor não acha que se a gente começasse a sofrer perseguição, a gente ficaria um pouco mais fiel? Você não acha que o problema de infidelidade que nós temos visto nas igrejas dos últimos dias, de infidelidade à palavra, de infidelidade à doutrina bíblica, o senhor não acha que isso é porque nós não estamos sendo perseguidos? Se nós formos mais perseguidos, nós não seremos mais fiéis? Aquele reverendo olha para aquele rapaz e diz: muito pelo contrário. O que eu acho que acontece é o seguinte: é porque nós não estamos sendo fiéis que não existe perseguição. Não é perseguição para ser fiel, é ser fiel para ser perseguido. Um sintoma de que a igreja está confortável demais dentro das predições do próprio Cristo
É sinal de que a fidelidade com a palavra não tem sido muito bem estabelecida. Então, infelizmente, faz parte da vida cristã a perseguição. Mas perseguição nunca pôde parar a igreja, diferentemente da heresia. E aqui nesse texto que nós vamos estudar, nós temos essas duas coisas acontecendo. Primeiro, começa a perseguição. O que acontece com a perseguição? Faz com que todos, exceto os apóstolos, sejam dispersos para a região da Judéia e Samaria. Amém? Os apóstolos continuam ali, mas as igrejas começam a serem dispersas. Aí o versículo de número 2 diz assim: E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Ou seja, esse Saulo lidera a perseguição, ele lidera a campanha, né, de caça a pessoas que confessam a Jesus Cristo. Versículo 4 diz: No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Enquanto Saulo está ali caçando gente ali em Jerusalém para prender, os que foram dispersos, os que fugiram para outras regiões como Judéia e Samaria, saíram da cidade de Jerusalém, foram para outros cantos da Judéia, e aqueles que foram a Samaria, eles foram e pregaram a palavra. Enquanto Saulo arrasta alguns cristãos para a prisão, o Senhor multiplica os cristãos em outros lugares, porque a perseguição, quando predita por Cristo, ela foi predita por ele, mas no final ele diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo, ponto final. Ou seja, o mundo não pode parar vocês. Quando ele olha para Pedro e diz: Pedro, sob a revelação que você acabou de pronunciar, a revelação dada pelo Espírito, a revelação de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, sob essa revelação a igreja seria fundamentada, a igreja seria construída debaixo dessa revelação. E aí o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja, uma igreja calcada nessa revelação. Então qualquer perseguição nunca foi capaz de parar a igreja. Aqui nesse primeiro contexto, a perseguição aqui dos fariseus, né, da religião do povo de Israel, começou a expulsar aquele povo de Jerusalém. E a partir de expulsá-los de Jerusalém, o que acontece? O evangelho começa a ser propagado em outros lugares. Ou seja, ele está exatamente de acordo com o plano e o propósito de Deus. O versículo de número 5 diz assim: E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes o Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Ou seja, ele vem com a pregação, continua com a operação de milagres. O versículo de número 7 diz: Pois os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, o propósito de Deus se estabeleceu. O propósito de Deus de que Cristo fosse anunciado às nações, ele continuava crescendo, e ele cresceu a partir do quê? A partir de um movimento social de perseguição que muitos cristãos poderiam interpretar como uma derrota do cristianismo. E aí eu te pergunto, como é que você tem encarado as situações de perseguição que afligem a igreja? Como derrota ou como uma movimentação dentro do plano salvador de Deus para nos tirar da nossa zona de conforto e para mostrar que nós estamos pregando um evangelho verdadeiro? Filipe começa a pregar em Samaria. As multidões unânimes começam a ouvir, ou seja,
quando dá essa ideia de unanimidade, fala de grandes multidões, provavelmente da cidade inteira, do território de Samaria inteiro. Os milagres começam a acontecer libertação de pessoas são libertas de espíritos imundos, de espíritos de demônios que saíam gritando, sabe? Os demônios saíam gritando desesperados. Paralíticos, pessoas que tinham dificuldades, portadores de algum tipo de deficiência, uma pessoa que tinha uma deficiência, elas eram curadas. E Deus decide, por causa do trabalho da igreja estabelecido naquele lugar, Deus promove uma grande alegria naquela cidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero enfatizar, falei para vocês aqui, que perseguição nunca foi problema para a igreja. Heresia é uma outra história. E como é que funciona? Como é que começa a heresia, né? Como é que a heresia se estabelece dentro do povo de Deus? A heresia se estabelece geralmente quando a gente tenta criar algum tipo de sincretismo cultural. A doutrina bíblica, ela tem colunas importantes. Essas colunas não podem ser mexidas nem adulteradas. É isso que a gente vai chamar de heresia. Nos dias de hoje a gente tem banalizado esse termo, e quando a gente banaliza um termo tão sério, a gente costuma acusar pessoas, né, de serem uma coisa que elas não são. Aliás, esse não é o único termo que nós temos visto na nossa geração sendo banalizado, né? A gente tem mania de toda hora estar chamando pessoas de fascista, né? Pessoa de nazista, pessoa de comunista, e às vezes a gente nem sabe o que é isso. Chamando de hater, né? São termos que nós vamos banalizando porque vamos aplicando a todas as pessoas. E a heresia também na nossa geração tem sido uma palavra banalizada. Primeira coisa, uma heresia é diferente de um erro bíblico e de um erro teológico. Tá bom? Porque a heresia, ela vai tocar num desses pilares fundamentais da doutrina cristã. Por exemplo, salvação somente pela fé em Cristo Jesus é um pilar importante da doutrina. Então, se você tenta alterar esse pilar, seja para afastar ele, mover ele do lugar, ou para tentar criar algum tipo de mistura a ele, geralmente você comete heresia. Aqui nós temos uma história que ela poderia, você vê como é que isso funciona, ela poderia criar um problema dentro da igreja, que é uma ideia de choque cultural. Falei para vocês que Samaria, ela foi muito sincrética, ela foi se misturando a outras culturas, e isso tem o seu preço, isso tem uma manifestação nas relações culturais. O texto do versículo 9 diz o seguinte: havia nessa mesma cidade um certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, tá? Então, olha só. Então, vai introduzir a figura desse Simão. Esse Simão era um praticante de artes mágicas, ele era um mágico, né? E ele fazia coisas que impressionava todo mundo em Samaria, e ele se julgava uma pessoa de grande importância. No versículo 10 diz assim: e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: esse é o poder de Deus, que se chama grande poder. Então ele fazia artes mágicas, ele promovia um tipo de mágica ali, a gente não sabe, a Bíblia não dá margem para que a gente entenda se aquilo era ilusionismo, era algum tipo de feitiçaria ou ocultismo. O que as pessoas sabem é que ele fazia uma coisa que não era natural, uma coisa que causava notoriedade, e as pessoas imputavam a ele essa habilidade, diziam que essa habilidade provinha de Deus. Só que
Você percebeu que quando a gente fala aqui no texto de Atos sobre os apóstolos, né, fazendo e realizando milagres, ou os cristãos, né, como Estevão, a palavra de Deus sempre usa o termo sinais. Tá? Por que Lucas usa o termo sinais? Porque Jesus Cristo disse que esses sinais eram, naquele primeiro momento, uma marca muito importante das igrejas cristãs, dos apóstolos enviados. Então, quando ele fala de cura de pessoas, quando ele fala de sinais e maravilhas, ele está falando de um monte de acontecimentos, de milagres sobrenaturais que aconteciam, mas ele não usa o termo mágica, sinais mágicos, ele não usa esse tipo de termo. Então o autor aqui no texto está querendo fazer uma diferenciação importante, ele está querendo mostrar, olha, isso não é aquilo que Jesus Cristo disse que a igreja faria. Então a gente começa a ler por isso aqui, que o que Simão fazia não vinha da parte de Deus, apesar de as pessoas imputarem isso como se fosse o poder de Deus. Esse é um dos grandes problemas de nós ficarmos sempre buscando manifestações sobrenaturais, tá? Dentro da igreja. Isso é uma coisa que faz com que alguns cristãos comecem a trocar o fruto do Espírito Santo, ou seja, a ideia, Jesus Cristo sempre nos ensinou a olhar para os frutos dos profetas e não para os seus dons, porque a pessoa pode simular coisas maravilhosas. Então, quando a gente tem como referência apenas o mágico, o sobrenatural, muitas vezes nós vamos estar dando a Deus uma coisa que não é Deus quem está fazendo. Fico alerta. Então tinha esse Simão, ele tinha uma grande influência na cidade de Samaria, ele tinha uma grande influência e todo mundo dizia, esse homem faz uma coisa da parte de Deus. Esse é o poder de Deus que se chama grande poder. E aí o versículo 11 diz, e davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados em suas artes mágicas. Então, esse Simão se estabeleceu naquela cidade. A cidade toda sincrética, toda cheia de parâmetro errado, não tinha condições de discernir se aquilo que aquele homem fazia era da parte de Deus ou não. Então eles diziam, é maravilhoso, é miraculoso, é uma coisa que a gente não conhecia, então veio da parte de Deus. E ele ia estabelecendo sua influência dentro daquela cidade por causa das artes mágicas que ele produzia. Continuo dizendo, cuidado quando você acha que uma pessoa é de Deus por causa de dons que ela tem manifestado. Cuidado. Jesus Cristo diz, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres. Vocês vão conhecê-los não é por causa dos dons, mas por causa dos frutos. Jesus Cristo ainda diz que alguns dos apóstatas produziriam também sinais e maravilhas e por conta disso eles enganariam a muitos, inclusive aqueles escolhidos, aqueles que tinham capacidade, deveriam ter bagagem para discernir quem eles são. Então, assim, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que o homem de Deus, ele tem que ter algum tipo de fruto do Espírito Santo. Os dons são legais, os dons são importantes, os dons produzem coisas, mas até para a gente saber que esses dons cumprem o seu propósito, que é o aperfeiçoamento dos santos, nós precisamos ter certeza que eles estão vindo da parte de Deus. Eles não estão sendo simulados, eles podem ser simulados, amém? A gente tem que saber se eles estão sendo realmente uma operação sobrenatural da parte de Deus, e para isso nós precisamos conhecer também os frutos. E os frutos só podem ser conhecidos com caminhada. É o que vai acontecer aqui. Vai haver um choque, né? Esse Simão, né, vai se encontrar com Filipe.
apóstolo. E quando ele se encontra com Filipe, vamos ver o que vai acontecer. Versículo de número 12 diz assim: mas quando creram em Filipe, falando das pessoas, né, que admiravam aquele mágico, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar, tanto homens quanto mulheres. Então Filipe começa a pregar a palavra de Deus, e aquele povo que estava amarrado ali àquela influência daquele mágico, eles começam a serem batizados nas águas, eles começam a serem batizados no nome de Jesus. E entre os que estavam lá, estava também o Simão. O texto diz assim: até o próprio Simão creu. Então, até o próprio Simão entrou na ideia: não, Jesus Cristo, beleza, amém, eu creio, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que ser batizado, então vou ser batizado, eu estou confessando publicamente que me arrependo dos meus pecados. Então ele creu. Só que aí a gente começa a entender por que Jesus Cristo, quando lá na grande comissão, ele diz para o povo ir, amém? Quando Jesus Cristo diz para o povo ir, mas não apenas ir, mas fazer discípulos. E aí o próprio Jesus explica o que é fazer discípulo. Ele diz: fazer discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele explica o que é fazer discípulo. Ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu ensinei. O fazer discípulo está intrinsecamente ligado a ensinar a guardar aquilo que foi ensinado por Jesus. Então, Filipe foi. Filipe pregou, as pessoas foram batizadas, e entre eles estava o Simão também, ele foi batizado. Mas aí tem que começar a fase mais importante, eu diria, né, uma das fases mais importantes do cumprimento do ID, que é o discipulado. O versículo 13 ainda diz assim: sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Então ele começou a andar colado com Filipe. E essa é uma grande oportunidade de discipulado. Costumo dizer que o discipulado mais eficaz é aquele que é feito 1 a 1, né? A gente faz muito, eu faço muito na minha igreja um discipulado, na verdade num formato que mais seria um pequeno grupo, né? Mas o discipulado que você faz ali acompanhando, andando com as ovelhas, ele é muito eficaz, porque ele começa a mostrar, né, assim, a cultura, o coração, e a partir da pessoa mostrando aquele coração, você tem a oportunidade de disciplinar essas pessoas, de discipulá-las, né? Disciplina no sentido, o discípulo, né, significa alguém que está sob disciplina. Discipular é disciplinar, ou seja, é ensinar, né? Você consegue moldar essa pessoa, moldar o coração e a mente dessa pessoa. Começou a caminhar junto com Filipe, só que ele começou a caminhar junto com Filipe com uma cosmovisão muito parecida com a dele, porque ele estava andando com ele ali porque ele achou impressionante os feitos miraculosos de Filipe. Olha que coisa interessante. Aqui a gente consegue entender que foi menos pelo arrependa-se do seu pecado e mais pelo caramba, olha que coisa legal que esse cara está fazendo, essas coisas são fantásticas. Versículo 14 diz: em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. E lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Ou seja, foram batizados nas águas, mas não receberam aquele dom do Espírito Santo. Não havia descido o Espírito Santo sobre eles, né? Inclusive esse texto aqui que é a fundamentação do pentecostalismo clássico, né? De que o batismo com o Espírito Santo seria uma segunda experiência que você tem com Deus,
fora da experiência ali de ser tocado pelo Espírito para se arrepender dos seus pecados, né? Então, assim, eles lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Olha o que ele fez. Muito provavelmente, ele também aprendeu essas artes mágicas pagando alguém para fazer. Então ele começou a se admirar que Filipe fazia todas aquelas coisas. Parece que ele estava ali muito mais querendo fortalecer aquilo que ele acreditava sobre artes mágicas, né, sobre grandes sinais e maravilhas, do que exatamente pelo Cristo. Então, quando eles viram aquela movimentação do Espírito Santo acontecendo por imposição de mão dos apóstolos que estavam cheios do Espírito Santo, o que ele faz? Ele manifesta a sua cosmovisão ainda. Ele vai oferecer o quê? Dinheiro para aquele povo, para poder aprender aquilo que eles estavam fazendo. Amém? E aí o versículo 19 diz, dizendo, dá-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, eu também quero esse poder. Está aqui o dinheiro, me dá esse poder, transfere ele para mim. Eu quero comprar esse poder também, porque o que eu estou interessado em fazer é esse monte de sinais e prodígios. Eu sempre falo isso. Toma muito cuidado com essas coisas, toma muito cuidado, porque é por isso que a gente tem, às vezes, dentro das manifestações das nossas igrejas, tanto sincretismo, né? A gente usa termos de outras religiões para poder denominar e para poder aprender sobre o sobrenatural. Existe um monte de livro escrito sobre batalha espiritual que estão fundamentados em doutrinas não bíblicas, em doutrinas de outras religiões. Até os nomes das manifestações de entidades são tirados de outras religiões, ou seja, existe um sincretismo muito grande. E aí a gente começa, ao invés de deixar morrer a nossa cosmovisão, a gente começa simplesmente a colocar e acrescentar um aspecto de cruz ao que a gente faz, né? Ou seja, a gente cria um sincretismo, e esse sincretismo é, com certeza, um terreno fértil para plantar heresia. Estávamos diante de um homem que ainda não havia abandonado a sua cosmovisão. A cosmovisão ali das artes mágicas, de aprender com dinheiro, de receber esse poder. O que ele queria de verdade era só o poder. Se você não entender a doutrina, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo não se estabelece em você, porque o poder ele veio para um propósito, e o propósito só pode ser entendido na cruz. Não existe poder para aqueles que não entendem o propósito. Mas eu vejo gente que não entendeu o propósito, talvez você me pergunte, manifestando o poder. De onde veio? Não veio da parte de Deus, conforme a gente está aprendendo aqui com o relato acerca de Simão. Olha a resposta que Pedro vai dar à proposta de Simão. Versículo de número 20. Mas Pedro lhe disse, que tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Pedro já começa dizendo, essa inclinação que está no teu coração, essa cosmovisão que está no seu coração, ela não condiz com o nosso ministério, ela não condiz com o ministério do que está sendo estabelecido, ela está fora do propósito. Nossa, que palavra dura! É uma palavra importante. É uma palavra importante porque a igreja de Cristo não pode se submeter a sincretismos. O dom tem um propósito. O propósito do dom precisa ser entendido a partir da doutrina da cruz. E a doutrina da cruz nos manda trocar tudo aquilo que a gente é, negar todos os nossos pressupostos, tomar essa cruz e seguir a Jesus. Não dá para a gente ficar trazendo tudo quando é como o Miroslav Volf fala, tem partes da cultura, da nossa cultura de vida, que elas vão ser apenas regeneradas. Uma grande questão sobre isso é o casamento. O casamento aqui
ele é visto pelos propósitos de Deus. Ele pode ser trazido para o nosso meio? Pode. Quando Timóteo vai a Éfeso para organizar a igreja, o povo de lá está rejeitando, por exemplo, a ideia do casamento. E Paulo vê isso como uma heresia. Ele falou, as pessoas estão proibindo o casamento lá em Éfeso. Então, proibir o casamento lá em Éfeso era uma heresia, porque o casamento é uma cultura que pode sim, e ela deve ser restaurada à luz da palavra de Deus. Então, tem certos aspectos da cultura que eles são sim incorporados. A música, né? O modo de fazer poesia. Então, se você é chamado lá no Nordeste, a cultura musical, né, a literatura, o estilo poético de cordel, todas essas coisas boas lá, né, do Nordeste, coisas maravilhosas, lindas, ricas, elas podem ser incorporadas. Mas existem certos aspectos da cultura cristã que não podem mais permanecer. Eles precisam ser abandonados. E esse pressuposto de feitiçaria, esse pressuposto aqui de um movimento sobrenatural que não vem da parte de Deus, ele precisa ser retirado. Existem aspectos da nossa cultura que, quando nós nos curvamos ao Senhor Jesus Cristo, eles precisam ser abandonados. Aquele homem nada mais está fazendo do que pensando da mesma forma de antes. Aquele homem nada mais está fazendo do que se comportando como sempre se comportou. E aí Pedro vai ser muito claro. Ele diz, você não tem responsabilidade nesse ministério, porque o seu coração não está correto diante de Deus. O seu coração ainda está afundado numa cosmovisão que precisa ser abandonada. E por que eu chego no ponto em que Pedro simplesmente está dizendo isso? Porque no versículo seguinte ele diz, portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração, pois vejo que está cheio de amargura e em laços de maldade. Ou seja, Pedro, nossa, parece ser uma coisa dura, parece que Pedro vai dar uma porrada nele e ele vai cair lá longe e não vai se levantar, mas não é esse o Espírito do Senhor, não é esse o propósito. Então Pedro, depois de denunciar o pecado, diz a ele, se arrependa, deixe isso aí de lado logo, meu amigo. Deixa esse tipo de coisa de lado logo, essa cultura, esse jeito de fazer as coisas precisa ser abandonado. Uma boa parte dos escândalos que estão sendo causados dentro da igreja são fruto de pessoas que não abandonaram a cultura pecaminosa em que vivia, o modo de pensar pecaminoso que distribuíam. Às vezes o cara se preocupa com certos elementos culturais que não tem nenhum poder de destruir o homem, e aquela maldade que está dentro dele, aqueles aspectos que a gente tem dentro de nós e que moldam nossa cultura, o cara continua trazendo para dentro da igreja. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E nós precisamos, a cosmovisão, ela só é consertada com discipulado. Meu amigo, você pode crer em Jesus Cristo e Jesus Cristo te salva. Crendo em Jesus, você será salvo. Isso é uma certeza que eu te dou. Porque a Bíblia nos dá essa garantia. Baseado na revelação da palavra de Deus. Você é batizado nas águas e confessa o seu pecado publicamente diante dos homens. Confessa que se arrependeu. Mas esse arrependimento vai ter que reverberar na sua vida inteira. E como é que a gente vai ser chamado ao arrependimento na vida inteira? Através do discipulado. O Senhor só conserta o nosso coração e vai fazendo a obra através do discipulado, do ser ensinado. É por isso que é importantíssimo que você continue na congregação dos santos. Qual foi a resposta de Simão a isso? 24 diz, respondendo, Simão disse, rogai por mim, ó Senhor, para que não me aconteça nada do que me disseste. Ele se arrependeu. Ele foi impactado por aquilo. Aquilo falou com ele
em algum momento. E o versículo 25, para a gente terminar, diz: depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizaram muitos povoados dos samaritanos. Amém? Então, para a gente fechar essa ideia, nós tivemos o primeiro choque de cultura, nós tivemos o primeiro choque de cosmovisão, e aqui você começa a entender por que é que o discipulado é indispensável para a vida da igreja, porque é através do discipulado que o pastor, que é aquele que tem a responsabilidade de supervisionar pessoas, vai conseguir distribuir e consertar aqueles aspectos da cultura, através de um discernimento, de uma sabedoria do alto, vai conseguir entendeu? Isso aqui pode ficar porque isso aqui o Senhor regenera. Isso daqui você já tinha porque faz parte dos dons que Deus distribuiu aos homens, então isso aqui fica. Mas isso aqui, esse ponto sensível aqui, tem que ser completamente abandonado. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.